Meus irmãos, com grande alegria que eu aceitei o convite do reverendo Valmir para poder estar aqui com vocês, nesse momento tão marcante, né, que é um aniversário da igreja, aniversário de mais um ano, da trajetória que o Senhor tem dado a essa igreja por meio de vocês que estão aqui. Então, para mim é uma grande alegria poder desfrutar desse momento junto com irmãos queridos. Para a nossa meditação, então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós faremos a leitura dos versículos de 2 até 13. Marcos 9, a partir do versículo 2, nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por eles estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos no teu nome para louvar, para bendizê-lo. E somos gratos, ó Pai, porque confiamos que o Senhor, por meio do teu Espírito, fala conosco através da tua palavra. Então, Senhor, mais uma vez nós te suplicamos, fala com o teu povo, edifica-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender mais da tua palavra, para que assim nós possamos conhecer mais do Senhor. E conhecendo-te mais, possamos viver de maneira que te agrada, louvando-te e honrando-te. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um ditado popular antigo, né, que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é isso? Com quem que nós temos andado? Tem uma outra versão desse ditado que diz assim, já é um pouco mais forte, né? Quem com porcos anda, farelo come. É um ditado popular, é um dito popular, mas tem um fundo bastante grande de verdade nisso, não é? Com quem que nós nos ombreamos? Com quem que nós andamos lado a lado? Quem que nós deixamos que nos influenciem? E quem eventualmente nós estamos ali também influenciando, não é? Quando nós começamos a seguir certas amizades, de maneira geral, nós nos assemelhamos a essas pessoas. Você já percebeu que talvez você tenha tomado emprestado de alguém que você gosta muito e anda muito com essa pessoa? Certos hábitos que são dela? Né? Ou certos gestos que essa pessoa faz, você passa a fazer?
Ou às vezes um jeito de falar que você naturalmente começa a imitar. Não é? Então é importante que a gente preste atenção nisso. Com quem que nós estamos andando? Quem que nós temos tomado como exemplo da nossa vida? A igreja aqui do Jardim IP faz 26 anos. E esses 26 anos mostram que o Senhor tem andado junto com essa igreja. Que o Senhor tem andado com esses irmãos. Que tem sustentado essa igreja. Sustentado os seus membros, seus oficiais, os pastores por aqui passaram. Por certo, essa igreja tem andado ao lado do seu Salvador, do seu Redentor. Mas por certos momentos na nossa vida, talvez nós resvalamos os nossos pés e não percebemos ou não nos atentamos diante de quem nós estamos querendo caminhar. Quando a gente olha para esse texto aqui, um texto, numa primeira leitura, talvez um pouco enigmático, o que acontece ali na transfiguração de Jesus, mas o que a gente percebe é que o evangelista Marcos ele quer nos dar clareza de quem é Jesus. E principalmente clareza para aqueles discípulos que estavam ao lado de Jesus e diante daquela visão vão perceber quem é aquele homem com quem eles estão andando. Eles vão perceber por meio dessa narrativa aqui, dessa experiência, que aquele homem com quem eles andavam não é um simples homem. E eu e você temos que nos atentar para isso. Quem é o Jesus com quem você diz que anda? Como você entende quem é esse Jesus com quem você diz que anda na sua vida? A lição que nós vamos extrair desse texto é: olhe bem com quem você está andando. Se não for o verdadeiro Filho de Deus, você está em perigo. E nós vemos que o evangelista nos mostra isso com duas breves lições. A primeira lição que ele vai nos fazer atentar para ver com quem nós estamos andando é que verdadeira religião não se discute, se revela. Isso tem tudo a ver com como nós encaramos e entendemos quem é Jesus. Hoje pela manhã eu falava com a sala de catecúmenos sobre isso. Todos nós temos uma confissão de fé. É que em alguns casos ela não está escrita. No nosso caso ela está escrita. Nós temos uma confissão de fé escrita. Mas todo crente tem uma confissão de fé. Toda pessoa tem uma confissão de fé. E você pode perguntar para alguém quem é Jesus para você. E ela vai falar quem é Jesus para ela. O fato é que quem é Jesus não é definido por quem nós achamos que ele é, mas por quem de fato a Escritura diz que ele é. Por isso, verdadeira religião não se discute, se revela. Meus irmãos, revelação é iniciativa de Deus. Quem se revela é Ele, por iniciativa dele. Veja só, diz que Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Percebe que a iniciativa foi dele? Ele toma para si esses três, os chama para perto de si e os leva para onde ele quer, para o propósito que ele tem definido. Ele vai se revelar de uma maneira que ele ainda não fez para esses discípulos. A iniciativa é dele. Religião verdadeira não é aquela que o homem inventa e cria para si imagens e deuses. Religião verdadeira é aquela que é revelada pelo Deus verdadeiro. A iniciativa de Deus, Jesus toma consigo aqueles homens, e ele o faz, diz o texto aqui, 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Nós não lemos, mas se você ler o texto que vem antes do capítulo 9, que vem ali no capítulo 8, você vai ver que há um momento em que Pedro, estando lá em Cesareia de Filipe, faz uma declaração. Quando nós olhamos lá em Marcos 8, no versículo 27, nós lemos assim, que Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou-lhes, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista. Outros, Elias. Mas outros, alguns dos profetas. E então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse,
tu és o Cristo. Percebe? Houve esse momento em que, de alguma maneira, ele pergunta: quem vocês entendem que eu sou? Quem sou eu para os homens? Perdão, meu senhor. Quem sou eu para os homens? E ele, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E vocês? Quem dizem? Que vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente, como é característico dele, e diz: tu és o Cristo. 6 dias depois, Jesus toma esses 3 consigo: Pedro, Tiago e João. E por que 6 dias? Não é interessante? Será que foi algo aleatório? Será que foi algo assim, circunstancial, simplesmente? Mas você percebe que o narrador, inspirado por Deus, o evangelista Marcos, ele poderia ter dito assim: alguns dias depois, muitos dias depois. Mas ele diz 6 dias depois. E nós vamos ver quanta similaridade há com essa narrativa e uma outra narrativa que está lá em Êxodo 26. Lá, no versículo 16, diz que a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. Aquele judeu que conhecia bem as narrativas, e meus irmãos, creiam, a memória daqueles homens era muito mais aguçada que a nossa. Porque eles não tinham nenhuma outra distração, eles não tinham nenhuma outra forma de consulta, eles não tinham uma Bíblia para levar para casa e falar: quando eu quiser eu consulto. Mas eles eram ensinados desde crianças a guardarem de cabeça as passagens da Escritura. E com certeza essa manifestação que está diante deles, 6 dias depois daquela confissão, vai trazer mais tarde algo especial para eles. E onde Jesus leva esses 3 homens? A um alto monte. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Montes, meus irmãos, eram usados para definir um lugar onde Deus se encontrava com seu povo. Foi assim no Monte Sinai. Monte é o lugar, portanto, do encontro de Deus com os homens. Que monte foi esse? Talvez tenha sido o Monte Hermon, mas a gente não tem certeza sobre qual era esse monte. O fato é que, de novo, a menção aos 6 dias lembra o Sinai, e a menção a um alto monte também lembra o Sinai, lá em Êxodo 26. A glória do Senhor pousou sobre um monte Sinai. E diz o texto aqui de Marcos que ele foi transfigurado diante deles. E essa é uma expressão estranha para nós, ela não é uma expressão comum para nós. A palavra lá é a palavra metamorfou, que significa transformou. Essa palavra, meus irmãos, ela só aparece mais 2 outras vezes. Só mais 2 vezes ela aparece nas Escrituras Sagradas, sem contar as passagens paralelas de Mateus e de Lucas a respeito da transfiguração. Além da transfiguração, essa palavra só ocorre 2 vezes. Uma vez na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É a mesma coisa. Então, tentem imaginar essa cena. Quando Marcos diz que Jesus foi transfigurado, ele está dizendo que ele foi transformado. Que visivelmente ele se transformou em outra coisa. A outra passagem também é de Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele diz assim na 2ª carta: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, Paulo então entende que as pessoas precisam ser transformadas pela renovação da sua mente. Ele também diz que nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória. E Marcos deixa claro que o que está acontecendo ali com Jesus é uma transformação, que nós costumeiramente lemos como transfiguração. Jesus se
vai se revelar para aqueles irmãos de uma maneira diferente. Vai se transformar diante dos olhos deles. E o que acontece na sequência? As suas vestes tornaram-se resplandecentes. Essa é a impressão ao ver aquela transformação que Marcos tem. As vestes de Jesus se tornam resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E de repente, surge diante daquele Jesus transformado, aparece Elias com Moisés falando com Jesus. Meus irmãos, se revelação é iniciativa de Deus, como nós estamos vendo, revelação ela sempre traz à luz algo que estava encoberto. Revelação é tornar algo claro que antes estava velado. Portanto, o que Deus está querendo fazer por meio desse momento, dessa circunstância especial, é revelar-se de maneira especial àqueles 3 discípulos. É tornar claro àqueles homens algo que não estava claro ainda. E como ele faz isso? Ele faz aparecer Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés é o representante da lei. Se alguém pensava em lei em Israel, lembrava-se automaticamente de Moisés. E Jesus é o cumprimento da lei. Olha só, lá em Deuteronômio 18 diz que o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés falando. A ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, outro monte, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Meus irmãos, o profeta da lei é Moisés. Mas um dia, um profeta maior que Moisés vai ser revelado ao povo de Deus. Um dia, aquele povo haveria de conhecer um homem que era uma expressão ainda maior da lei de Israel do que o próprio Moisés. E o povo de Deus aguardava esse profeta. És tu o profeta? Lembra que perguntaram para João? És tu o profeta? Lá em João, no Evangelho de João, ele narra isso, que olham para João Batista e perguntam, quem és? És tu o profeta? De que profeta eles estão falando? Desse profeta prometido desde a época de Moisés. Mas não só aparece Moisés, aparece também Elias. E se Moisés é o símbolo da lei, Elias é o símbolo da profecia. Ele é o profeta por excelência. Lá em Malaquias 4 está escrito, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos também, pelo relato do evangelista João, que Jesus dá testemunho de quem era o Elias que haveria de vir. Era João Batista. Diante de Jesus, nós temos ali a figura do símbolo da lei e do símbolo da profecia. Mas no meio deles tem alguém maior que Elias e maior que Moisés. E você percebe que diante dessa manifestação, qual é o desejo daqueles homens, qual é a reação daqueles homens? O versículo 5 diz, então Pedro tomando a palavra disse, mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Ele não sabia o que dizer. Sabe o que ele resolve dizer? Fica conosco. Nós vamos construir uma tenda para o Senhor. Aliás, nós vamos construir 3. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés.
Sabe o que eles queriam? Que aquele momento nunca mais acabasse. Que aqueles três nunca mais saíssem da presença deles. Eles não sabiam o que mais poderiam dizer, então eles falam: Senhor, fica conosco. Fica o Senhor, fica Moisés e fica Elias conosco. Esse é o desejo de habitar com Deus, de desfrutar da presença de Deus. Não é à toa que, de novo, usando o Evangelho de João, nós vamos nos lembrar que ele deixa registrado que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você percebe que o judeu tinha o desejo de que um dia ele pudesse morar com Deus, de que Deus viesse habitar com ele. E de repente ele vê Jesus, Moisés e Elias. Ele vê o Messias, ele vê a lei e ele vê a profecia. Todos ali. E aí de novo, o mesmo Pedro, que impetuosamente tinha dito para Jesus: Tu és o Cristo. Ele diz: Fica conosco, Senhor. Nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, para que o Senhor não vá embora. E vamos fazer uma para Moisés e uma para Elias também. Ah, meus irmãos, a verdadeira palavra a ser ouvida, no entanto, não era a de Pedro, mas era a do próprio Senhor Jesus. Porque o versículo 7 diz que a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Lembra que religião não é coisa que se discute, é coisa que se revela? E que Jesus está querendo se revelar de alguma maneira àqueles três discípulos de maneira especial? Ele tem algo que aqueles discípulos não estavam entendendo e que eles precisavam entender. E para isso ele aparece no meio daquele que é o símbolo da lei, Moisés, e daquele que é o símbolo da profecia, Elias. E quando eles se manifestam com o desejo de fazer tendas para aqueles homens, eles desaparecem. E ouvem uma voz que diz: Este é o meu filho, a ele ouvi. Meus irmãos, talvez algumas coisas, por melhores que sejam, nos distraiam e nos façam andar ao lado de pessoas que nós não sabemos quem são. Quem é Jesus para você? Está percebendo como Deus está fazendo questão de deixar claro que Jesus tem prevalência sobre tudo e sobre todos. Ele está acima de tudo e de todos, inclusive de Moisés e de Elias, porque esses desapareceram diante dos olhos dele. E porque Deus fala, como falou no batismo de Jesus: Este é o meu filho, a ele vocês devem ouvir. É a ele, é com ele que vocês devem andar. O povo de Israel já tinha dado ouvidos a Moisés e Elias conforme a vontade do próprio Deus, mas agora eles devem ouvir definitivamente a última e maior voz, a de Jesus. Só ele permaneceu. Só ele é quem tem predominância sobre tudo. Não é à toa que Paulo escreve aos Filipenses: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Acima do nome de Moisés e acima do nome de Elias. A verdadeira religião não se discute, se revela. E Jesus Cristo é revelado diante daqueles discípulos como aquele com quem eles deveriam andar. Não um homem simplesmente bom, não simplesmente um bom exemplo a ser imitado, mas aquele que é superior à lei e aos profetas, é superior a Moisés e é superior a Elias. A ele eles deveriam ouvir, com ele eles deveriam andar. Mas a segunda lição que Marcos nos mostra aqui é que a verdadeira religião não distrai, orienta. A verdadeira religiosidade, ela não foi feita para a sua distração nem para o seu passatempo. As falsas talvez, mas a verdadeira não, para a sua orientação. Veja só, conhecimento divino, meus irmãos, não pode ser usado como entretenimento. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dos mortos. Percebe que Jesus lhes ordena que eles não saiam por aí dizendo isso, até que chegue aquele dia. Eles não deveriam, então,
sair por aí dizendo aos outros, como se tivessem visto uma coisa extraordinária e que poderia encantar as pessoas. Não. Aquilo era uma revelação de quem Jesus Cristo era, mas eles deveriam guardar aquilo até o dia em que ele seria ressuscitado dentre os mortos. Só depois disso, aquela transformação faria sentido na vida daqueles discípulos. Conhecimento divino, além de não ser usado como entretenimento, ele nos dá a direção correta. Olha o que o versículo 11 e 12 nos dizem, e 13. Interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E ele respondeu, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Lembra de Malaquias? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Mateus mostra também que Elias foi João Batista. Ele deixa registrado assim no seu evangelho todos os profetas e a lei. Profetas e lei. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo, João, é o Elias que estava para vir. Malaquias disse que Deus enviaria Elias e enviou. Era João. Se o Elias que tinha de vir já havia vindo, então o Filho do Homem está prestes a ter o seu destino realizado. Se o Elias, que era o precursor, já veio, então aquilo para o qual o seu precursor apontava está prestes a acontecer. O Filho do Homem vai sofrer e será aviltado, como diz Isaías. Era um homem desprezado, o mais rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Meus irmãos, que experiência que esses homens tiveram de perceber de maneira especial quem era Jesus. Eles puderam perceber com quem eles estavam andando, que não era um simples companheiro de jornada e de viagens, que não era apenas mais um profeta, que não era apenas mais um pregador da lei, mas era alguém maior do que toda a lei, maior que Moisés, maior do que todas as profecias, maior do que todos os profetas, inclusive Elias. Eles tiveram o privilégio de conhecer mais de Jesus por meio de uma revelação extraordinária, fora do normal, naquele momento. Você é seguidor de quem? Nós vivemos numa época em que todo mundo quer ser seguido por alguém. E todo mundo quer seguir pessoas interessantes nas redes sociais, não é? Quem você quer seguir? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Você tem clareza de quem Ele é? Você tem clareza de que Ele é o próprio Deus encarnado? Você tem clareza que Ele é um Deus santo, inculpável, que se deu numa cruz por amor de nós, que se deixou pregar numa cruz para salvar pecadores que eram inimigos dele? Você tem clareza do grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo? Você tem clareza do quanto o seu pecado avilta esse Deus encarnado que habitou entre nós e que se deixou morrer por você? Você tem clareza da grandeza das promessas desse Deus e da segurança que você pode ter ao caminhar com Ele? Meus irmãos, se vocês dizem seguir Jesus, nós todos precisamos que a nossa compreensão a respeito dele esteja em conformidade, não com aquilo que nós imaginamos dele, mas com aquilo que Deus revelou a respeito dele. Sabe por quê? Porque religião
não é uma questão de discussão, é uma questão de revelação. Você quer conhecer quem é Jesus? Então olhe para a revelação que ele mesmo fez dele próprio, que está na palavra de Deus. Verdadeira religião não serve para distrair, não serve para entreter, não serve para passar o tempo. Verdadeira religião é para nos orientar a andarmos ao lado de quem precisa estar do nosso lado. Olhe bem com quem você está andando. Se não for o verdadeiro Filho de Deus, você está em perigo. Se você não segue Jesus, se alguém que não segue Jesus aqui, saiba que Deus o revelou aos homens como o único Salvador. Perceba o quão distante da vida eterna estão aqueles que não seguem Jesus, quando seguem alguém que não o conduz para os braços do Pai. Olhe bem com quem você está andando. Se não for o verdadeiro Filho de Deus, você está em perigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue a abençoar esta igreja do Jardim IP, a andar sempre ao lado do seu Salvador, a tê-lo em alta conta, em alta reverência, como de fato ele é, o Deus Salvador do seu povo. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, da igreja do IP, e que vocês continuem firmes nessa caminhada, por mais tantos anos quanto o Senhor os chamar a andar ao lado dele, sem nunca deixar de reconhecer do lado de quem vocês andam, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus os abençoe.